Continuando nossa aula, a cadeia alimentar ela é a sequência de interações entre diferentes seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Essa sequência também mostra o fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema. A cadeia alimentar ela é uma representação gráfica, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, né, representada através de desenho. Então, a cadeia alimentar, ela vai ter na sua base sempre o indivíduo produtor. Então, é o ser vivo autótrofo, aquele que vai produzir o seu próprio alimento, ou pela fotossíntese ou pela quimiossíntese. Aqui eu representei uma planta, né? Então, a gente sabe que é através da fotossíntese, a energia solar aqui é obtida através do sol. E esse produtor, ele vai servir de alimento para o chamado consumidor primário, que é um ser, então, heterótrofo, que obtém o seu alimento através de um outro ser vivo, né? Então, aqui tem um gafanhoto, que é o chamado consumidor primário, porque é aquele indivíduo que se alimenta direto do produtor. O ser vivo que vai se alimentar do consumidor primário, ele é chamado de consumidor secundário. Então, a gente tem aqui, né, um sapinho representando esse consumidor secundário. E essa cobra, ela representa o consumidor terciário, porque ela se alimenta do consumidor secundário, que é o sapo, que já se alimentou do consumidor primário, que é o gafanhoto, o qual se alimentou do produtor, que é aquele indivíduo que produziu o seu próprio alimento. E nós temos aqui, então, como consumidor quaternário, o gavião. Então, ele é quaternário porque ele se alimenta do terciário, que se alimentou do secundário, que se alimentou do primário, que se alimentou do produtor. E vocês conseguem observar que todas as setas estão apontadas aqui para o decompositor. Esse decompositor é o ser detritívoro que nós comentamos. Então, ele é o responsável por reciclar a matéria orgânica, ou seja, devolver para o meio a matéria orgânica, né? Transformando, então, a matéria orgânica em matéria inorgânica. E por isso a gente pode dizer que o fluxo de energia ele vai ser unidirecional. Ele diminui de nível trófico para nível trófico. Então, a energia que foi produzida aqui na planta, ela vai ser consumida pelo primário, mas ela já perdeu um pouco de energia. Quando vai para o secundário, perde-se energia. Então, essa matéria que está sendo passada, esse fluxo, na verdade, que está sendo passado, ele vai estar sendo diminuído ao longo desses níveis. E o fluxo de matéria, ele é cíclico. Então, a cadeia alimentar, como a gente pode observar, ela faz um ciclo. Ela volta, então, a reciclar essa matéria novamente para o meio ambiente. Esses números que estão indicados aqui, NT, né? Então, a gente pode colocar aqui que o NT, ele representa o nível trófico. O que significa um nível trófico? O nível trófico, ele é a indicação desse fluxo, né? Então, a gente está vendo qual é o primeiro nível. É o produtor, que está produzindo o seu próprio alimento. Então, o segundo nível, o terceiro nível. Então, a gente consegue identificar os indivíduos de uma cadeia alimentar pela sua posição como sendo produtor ou consumidores e decompositores, ou também pelo seu nível trófico.